Amém, irmãos. A graça e a paz do eterno Deus a cada um de vocês. Eu queria dizer da minha alegria, da minha satisfação em ter recebido o convite para ser o pregador de uma noite festiva como essa, 65 anos da UPH, da Igreja Presbiteriana do Alcântara. E eu queria agradecer primeiramente ao nosso irmão presbítero Luiz Otávio pelo convite que me foi feito. Também quero saudar e agradecer ao Conselho da Igreja, na pessoa do pastor Davi, também reconhecendo aqui o pastor Jairo e também o reverendo Mário Augusto, que já conheço de longa data também. Nosso carinho a todos esses irmãos. Gostaria ainda, irmãos, de saudar algumas pessoas presentes, fazem parte da nossa liderança do trabalho masculino. Dentre elas, eu gostaria de saudar aqui o presidente da Federação do Presbitério de Alcântara, o diácono Jorge Carlos, está presente. Uma alegria imensa ter o irmão conosco aqui. Também o irmão Fabiano Veloso é do Presbitério Central Fluminense, estou certo? É isso mesmo. Nosso carinho e nosso apreço também ao amado irmão. E também, de maneira muito especial, o presidente da Confederação Sinodal do Trabalho Masculino, presbítero Marcelo Alexandre Alves, querido, dileto amigo, nosso carinho e nosso apreço, na pessoa de quem eu também saúdo as demais autoridades aqui presentes e também agradecendo a Deus pela presença das autoridades ligadas à nossa SAF, nosso carinho às irmãs. Meus amados irmãos, eu, nesta noite, recebi a incumbência de falar a respeito de um texto bíblico, e o versículo que me foi encaminhado seria o versículo 31, Deuteronômio 31, versículo 6, quando a palavra do Senhor nos diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará, é o versículo de número 6. Obviamente, irmãos, eu vou ler os demais versículos, do primeiro versículo até o 8 do capítulo 31, para que nós possamos ter uma ideia real daquilo que o escritor bíblico Moisés quer trazer a cada um de nós. Então, eu convido a igreja que abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vou esperar os irmãos localizarem. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor que me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Vamos orar, queridos, nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir agora, Pai,
que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor possa, Pai, nos comunicar verdades preciosas, Pai, pois queremos aprender um pouco mais da Tua palavra. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, na noite de hoje, olhando para esse texto, eu gostaria de falar a respeito de um aspecto muito importante que todos nós vivenciamos, todas as igrejas, todas as sociedades, isso faz parte da nossa vida eclesiástica. Eu queria falar sobre transição. Transição. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que um grande líder, um homem de Deus, experimentado, um grande líder da nação de Israel, ele estava por terminar a sua vida na face da terra e, obviamente, também terminando o seu ministério. E Moisés, apesar de não poder entrar na terra prometida, ele precisaria mostrar, neste momento, que ele era realmente um grande líder e um grande homem de Deus. Porque, apesar de não poder entrar na terra prometida, ele seria aquele que iria, diante do povo, apresentar o novo líder constituído, aquele que deveria conduzir a nação dali por diante. Então, meus amados irmãos, quando eu olho para isso, eu fico vendo como é delicado esse momento no qual nós precisamos fazer uma transição eclesiástica. E aqui, no caso, nós vemos que Moisés precisava passar, vamos dizer assim, o bastão para aquele que agora estaria em seu lugar. E quando eu olho para esse texto, o texto vai nos informar que Moisés contava com a idade de 120 anos. E é curioso dizer que dentro da concepção egípcia, palavra difícil de pronunciar, a ideia era que um sábio, ele deveria atingir a idade de 110 anos. Embora a expectativa de vida não fosse de 110 anos, mas eles nutriam esse pensamento, essa ideia, que um homem sábio deveria chegar à idade de 110 anos. E nós vemos aqui que Moisés contava agora com 120 anos de idade. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque ele já estava com uma idade bem avançada. E aqui o texto vai nos dizer, veja comigo, ele diz no versículo 1, passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. Ele, como líder, ele instrui a seu povo, ele precisava dar direção à nação, num momento tão emblemático dela. E aí, na sequência do versículo de número 2, o texto nos diz, veja comigo, e disse-lhes, sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Esse sair e entrar traz a ideia de que as múltiplas tarefas que Moisés teria que executar já não lhe era mais possíveis. Ele já não tinha mais o mesmo vigor, a mesma disposição para fazer tamanhas atividades que o seu cargo exigia. E, portanto, obviamente, esse era o momento que ele também reconhecia. Já havia orado a Deus pedindo uma nova liderança, que ele agora precisaria colocar alguém em seu lugar. Alguém precisaria assumir a liderança. Então, essa ideia, a expressão aqui, sair e entrar, traz consigo justamente isso, ou seja, alguém que tinha diversas tarefas por sua liderança, mas ele já não dava mais conta. E quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe ainda, olhando para o capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 7, Moisés ainda, apesar da idade, ele possuía boa forma física. Veja comigo, diz assim,
Deuteronômio 34, 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Ou seja, ainda na sua velhice, ele possuía vigor, disposição, mas havia chegado o momento em que a transição precisaria acontecer. E além disso, meus irmãos, Moisés havia sido um servo fiel no trabalho ao liderar o povo do Senhor, a transmitir a lei, a construir a nação. Ele também foi muito importante porque ele treinou a esse homem chamado Josué. E aqui vem a questão importante de nós falarmos hoje. Nós vivemos uma época em que há uma crise de liderança. Vamos falar mais alto? Crise de liderança. Irmãos, e nós precisamos fazer o quê? Preparar novos líderes. Nós precisamos instruir, treinar, para que novas lideranças surjam em nosso meio, para que a obra continue com força e galhardia. E quando eu olho para esse texto e para os textos correlatos, eu fico pensando justamente isso, porque Josué foi o homem escolhido por Deus para liderar o exército de Israel na conquista da terra de Canaã. E é interessante dizer que esse homem foi chamado por Deus, mas ele fora experimentado. Ele trabalhou, ele enfrentou batalhas, ele foi alguém preparado para vivenciar a liderança. Por isso, a liderança não pode ser ocupada por pessoas despreparadas, sem treinamento, porque isso trará um grande prejuízo para a obra do Senhor. Veja comigo o que diz Deuteronômio 31, 2. Moisés falou: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair nem entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Moisés já não conseguia cumprir o seu ofício como deveria. Era necessário um novo líder para dirigir o povo. Existe um livro que eu não sei se vocês conhecem, mas um livro intitulado 10 erros que um líder não pode cometer. 10 erros que um líder não pode cometer. E um dos erros que um líder não pode cometer é justamente ter sucesso sem sucessores. Vamos pensar um grande líder, um grande estadista, um grande pastor, um grande líder de sociedade, mas ele não está preparando ninguém para sucedê-lo. Ele não está conseguindo vislumbrar novas lideranças que estão nascendo no seio da sociedade ou no seio da igreja, para poder treinar essas pessoas. Mas quando nós olhamos para a história de Moisés e também de Josué, nós vemos que ele fora treinado por Moisés. Josué já era conhecido do povo, fora treinado, servir o povo desde o Egito, servindo com dedicação o povo, antes de ser o sucessor do grande líder Moisés. E aí, meus irmãos, o que eu quero levar vocês à reflexão? Não negamos o valor da liderança do tempo presente. Louvamos a Deus por todos os líderes que aqui estão na noite de hoje, e eu também sou um líder, mas paira sobre nós uma grande e profunda responsabilidade. Mas nós precisamos pensar naqueles que irão adiante de nós. Precisamos fomentar esperança, ânimo, precisamos olhar para esses irmãos que trabalham conosco e pensar assim: quem sabe não vai ser esse? Ele tem jeito, ele tem competências, ele tem capacidade, por que não treiná-lo? Por que não prepará-lo? Porque um dia vocês passarão, como também um dia eu passarei. E a gente que ama a obra de Deus, nós precisamos trabalhar justamente pensando
na obra do Senhor, para que ela tenha continuidade. A Bíblia nos fala que, em Êxodo 33:11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Êxodo 24:13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Quem estava ao lado de Moisés? Josué. E eu pergunto a você, meus irmãos, quem está andando com você? Quem tem te acompanhado? Quem você tem preparado e treinado? É um alerta para todos nós. Nós precisamos fazer isso. E eu diria para você que foi Josué quem comandou o exército de Israel contra os amalequitas depois do Êxodo. Foi também um dos 12 espias à terra de Canaã, e ele e Calebe apoiaram a Moisés e Arão, encorajando o povo a tomar posse da terra. Vocês devem lembrar da passagem: 12 espias foram olhar a terra, 10 voltaram com um relatório negativo, mas apenas 2 voltaram com um relatório cheio de esperança e fé. Quem foram eles? Josué e Calebe. Ou seja, pessoas de fé, pessoas que conheciam e ouviam a voz de Deus e acreditavam e iam adiante, pessoas que tinham a certeza que a palavra de Deus não pode deixar de se cumprir. E quando eu vejo tudo isso, meus irmãos, eu vejo, por exemplo, em Números 27:16, em resposta à oração de Moisés, Deus nomeou Josué e transferiu para ele sua autoridade diante de toda a congregação. Talvez uma das coisas mais difíceis, irmãos, seja para nós transferir a liderança para uma outra pessoa. Mas Moisés fazia muito mais do que isso, e fez muito mais do que isso. Moisés ainda encorajou a Josué para que ele pudesse assumir tamanha responsabilidade. Porque todos nós, irmãos, quando somos chamados por Deus para uma atividade espiritual, todos nós somos movidos pelo sentimento de inadequação. Todos nós nos olhamos e dizemos: não, chama outro. Eu não tenho esses dons todos, eu não tenho essas capacidades, eu ainda sou muito limitado. Mas quando nós olhamos para a história de Moisés e também de Josué, mas aquele que ele treinou, o faria. E às vezes na nossa atividade espiritual, nós sabemos que nós prepararemos pessoas que possivelmente galgarão espaços, posições, que verão realidades que nós ainda não conseguimos ver. Pastor, exemplo. Na minha região, o trabalho masculino, ele caminha com muita dificuldade. E nós sabemos disso, em Niterói. Nós temos nos dedicado, temos trabalhado, feito o possível. Talvez eu não consiga ver aquilo que eu gostaria de ver, mas talvez alguém que venha depois de mim vá ter o privilégio de ver o trabalho pujante, animado, vibrante. E essa é a minha expectativa. E eu não devo me olhar e achar: não, Deus não me permitiu ver tamanha realidade que eu gostaria. Eu treinei, eu preparei a liderança, mas não cheguei a ver o que eu sonhava. Eu preciso entender que Deus tem os seus propósitos. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 3, versículo 6, Paulo dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Deus é soberano para fazer crescer. Nós fazemos aquilo para o qual Deus nos vocacionou, mas outras pessoas virão em nosso lugar para dar sequência à obra. Mas nós, como líderes,
Não podemos parar por aí. E eu diria para você ainda uma coisa muito importante. O líder, preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. O líder não é alguém que vive sempre no topo, sabe? O líder não fica para sempre lá em cima. Os verdadeiros líderes, eles descem do topo e eles caminham no meio da congregação, no meio do povo, e ele consegue antever possíveis vocações, pessoas chamadas, pessoas que estão frutificando. E sabe o que o líder faz? O verdadeiro líder, ao descer do topo, ele pega pela mão a esses liderados, a esses vocacionados, e ele leva consigo para cima, para que a obra progrida e ela possa caminhar de maneira mais eficaz. E nós temos líderes aqui hoje, a começar por mim. Temos líderes homens, líderes mulheres. Nós precisamos descer do topo, porque o verdadeiro líder, ele desce do topo, ele observa pessoas, ele verifica pessoas vocacionadas, e ele toma pela mão e leva consigo, porque a obra de Deus precisa continuar. Amém, irmãos? E foi assim que Cristo fez com os seus. Foi assim que Cristo fez com os seus discípulos ou com os seus apóstolos. Foi assim que o apóstolo Paulo fez com quem? Fez com Tito e fez também com Timóteo. Timóteo era um líder jovem para aquele momento, para aquela época. Os líderes eram mais velhos e Timóteo era ainda novo. O que o apóstolo Paulo diz para ele? Foge das paixões da mocidade. Porque muitos líderes e bons líderes jovens, por não terem sido treinados e preparados, eles incorreram em falhas morais. Mas eu observo que o apóstolo Paulo, ele não desprezou a Timóteo, apesar de Timóteo, porque ele via com um olhar muito mais profundo. O fato dele ser novo não era um impeditivo para a liderança, nem tampouco as enfermidades que Timóteo possuía também não se constituiu motivo para que Paulo dissesse: você não presta para o ministério porque você é enfermo. De modo algum. E ainda mais, meus irmãos, vocês sabem que Timóteo foi criado por quem? Fala para mim. Pela mãe e por mais quem? Então, muitos estudiosos entendem que faltou para Timóteo uma referência ao quê? Masculina. Alguns falam isso. Ele tinha pai, mas muitos entendiam que faltava essa presença mais forte, que estava na mãe, estava na avó. E por conta disso, havia uma tendência no apóstolo Paulo em orientar Timóteo, porque Timóteo tinha uma debilidade e uma fragilidade em enfrentar os problemas. Sabe? E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 5, versículo de número 17, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele está dizendo para Timóteo: ó Timóteo, eu já identifiquei todos esses problemas em você, mas eu vejo que você é vocacionado, eu vejo que você é chamado por Deus, eu vejo que você tem dificuldades, mas essas dificuldades serão superadas. Paulo não desistiu de Timóteo, e por isso Timóteo foi quem foi, irmãos? A geração mais velha precisa preparar a mais nova para, no tempo devido, tomar o seu lugar. Nós precisamos preparar a geração mais nova para, no momento exato, na hora certa,
tomarem o nosso lugar. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que aquele que é mais avançado em idade, ele não tenha o seu valor, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina a reconhecer, a respeitar, a valorizar as pessoas com mais idade. Mas nós precisamos compreender que um dia a gente vai passar, que um dia nós não estaremos mais aqui. E quem serão aqueles que farão a obra que nos está destinada? Quem? Ali atrás está meu filho. Ele fica um pouco envergonhado. Ele não é muito de aparecer. Mas ali está meu filho. E meu filho, quando faz uma pergunta, e esses jovens são assim, são perguntas que a gente fala assim, parece pergunta tola, mas são perguntas com um grau de profundidade que nem sempre nós nos damos conta. E eu fui oficiar um sepultamento juntamente com ele. Ele foi comigo, de companhia, andando comigo, ao meu lado. Ele quis ir. Ele amava aquela senhora da nossa igreja, uma senhora com 91 anos de idade. E quis ir comigo. Tudo bem, vamos lá. Acabou o sepultamento, nós voltamos, descemos em Caraí para comprar um presente para o pastor auxiliar e também para um presbítero que aniversariava. As irmãs julgaram que eu teria melhor gosto para escolher a roupa, então eu fui comprar. E ele comigo, do meu lado. De repente ele fala, pai, eu queria te fazer uma pergunta. E eu falei, fala, meu filho, que pergunta é essa? Já sabia que vinha alguma coisa difícil. De repente ele virou-se e falou, pai, vamos pensar uma coisa. Daqui a algum tempo, quando você já não estiver mais aqui, e eu também estiver indo, pai, será que eu terei um sepultamento como esse? Será que haverá alguém para trazer uma palavra no meu sepultamento? Será que alguém vai cantar um hino como você cantou no meu sepultamento? Parece bobagem a pergunta dele, mas nós estamos vivendo um tempo em que os pastores já não atuam mais como pastores. Eles querem ser muito mais intelectuais e nada contra a intelectualidade. Eu também tenho os meus cursos. Mas está arriscado você ir no sepultamento e não ter um pastor. Está arriscado alguém morrer na igreja e o pastor não ir. E ele está vendo tudo isso do dia a dia, esse evangelho utilitário que nós temos percebido, onde as pessoas são apenas cifras e números, não há relação, não há intimidade. E eu louvo a Deus pela minha igreja presbiteriana, porque nós temos um outro modelo de liderança e de pastorado. Graças a Deus por isso. E quando ele me perguntou aquilo, irmãos, eu parei e falei, é uma resposta que eu preciso dar. E para ser uma resposta sincera, eu preciso pensar melhor. Eu andei mais um pouco e falei, filho, eu vou te dizer uma coisa, você terá sim. Haverá uma pessoa sim, haverá um pastor sim. Sabe por quê, meu filho? Porque Deus sempre teve e sempre terá os seus. Sempre haverá um remanescente pregando a palavra e fazendo a obra do Senhor. Portanto, pode ficar tranquilo, porque haverá alguém. Amém? Glória a Deus. E quando eu penso nisso tudo, eu lembro de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O conhecimento e o treinamento de verdadeiros cristãos com caráter precisa acontecer. Nós precisamos treinar, transmitir o conhecimento a outras pessoas. E aí eu peguei uma frase, um pensamento de um jornalista, de um homem muito culto, chamado Walter Lippmann. Ele escreveu o seguinte: a prova final
de um líder é o que deixa como legado para outros homens após ele a convicção e a força de vontade para prosseguir. A convicção e a força de vontade para prosseguir. E às vezes eu fico vendo pessoas, em vez de inflamar a outra, de falar coisas positivas, animadoras, de olhar os bons exemplos, elas acabam suscitando o desânimo no meio do povo. Quando a gente deveria dizer, olha, você está construindo um legado, você tem uma história, você é um exemplo, e aquilo que você tem realizado está abençoando outras pessoas e levantando a irmãos que seguirão adiante depois que você for. Meus amados irmãos, os líderes não devem apenas serem pessoas qualificadas apenas, mas também preparadas e experientes. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O que o texto está dizendo para nós? É que aquele que foi chamado para ser líder, ele precisa primeiramente ser experimentado. Por vezes, pessoas são lançadas ao ministério sem terem sido experimentadas. Não demos tempo ao tempo, não observamos, não caminhamos com ela, e isso é extremamente perigoso. 1 Timóteo 3,6 diz, não seja qualificações para um bispo ou para um presbítero, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Você sabe o que ele está dizendo aqui para a gente, irmãos? Preste atenção nisso, estou caminhando para o final. Ele diz que o líder não pode ser alguém neófito. Você sabe o que significa essa expressão neófito? Tem ideia? Sim ou não? Tem? Tem ideia? Mas eu quero partir da etimologia da palavra. Neo significa, sabe? Novo. Neo é novo. E fito é planta. Então, o neófito é aquele que é recém-plantado. É alguém inexperiente, é alguém que ele ainda está começando na sua jornada e na sua caminhada. Ele pode vir a ser uma grande bênção na mão do Senhor, mas ainda não é o momento dele ocupar uma posição de tamanha importância. Então, não pode ser alguém neófito, alguém que recentemente chegou na congregação, ou alguém que abraçou a fé há pouco tempo. Essa pessoa deverá ser muito bem treinada. Eu gostei de conversar com o pastor Davi, logo assim que eu cheguei, porque ele me disse o esmero que ele tem aqui no preparo dos novos membros. E eu falei, é um cuidado necessário em dias como os nossos. Nós precisamos primeiro ensinar, instruir bem, para depois receber as pessoas na comunhão da igreja. Isso é importante, porque o neófito, ele poderá, ainda que de maneira impensada, não intencional, ele pode trazer diversos dissabores a uma congregação. E aí eu digo para você uma coisa, eram homens de mais idade que tinham sabedoria e a experiência para liderar o povo. Era uma liderança de gente madura, deveria ser assim. A Bíblia, destaco mais uma vez, ela valoriza as pessoas de mais idade e principalmente na liderança. Mas Moisés fez uma transição suave, passando a liderança para Josué. A conquista de Canaã demandará alguns anos. É preciso que um homem mais jovem assuma a liderança. Assim como foi com Moisés, o Senhor também guiaria o povo sob a liderança de Josué.
Ou seja, o mesmo Deus que esteve com Moisés também estaria com quem? Com Josué. O que nós precisamos entender, irmãos, que acima da liderança humana, embora muito importante, o texto nos fala que quem ia adiante era o próprio Deus. Era Ele que ia diante do povo. E o que trazia essa confiança que o versículo 6 fala, sede fortes e corajosos, residia no fato do povo saber que quem ia à frente era o Senhor dos Exércitos. Quem ia à frente era aquele que guerreava por eles. Era aquele que prometera aquela terra, que aquela terra seria de Israel. Então, por conta disso, os guerreiros de Israel, eles acreditavam e eles iam à frente com força e com disposição. Toda a transferência de liderança é algo delicado. Moisés o fez diante do povo, conferindo assim autoridade ao empossado Josué. Veja comigo, versículos de número 7 e versículo 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, na presença de todo Israel. Sabe por que isso? Era como se fosse um momento de empossá-lo. Eu não sei se aqui ainda é assim. É uma igreja maior do que a minha, mas eu sempre fui acostumado que no final do ano a gente fazia as eleições das sociedades, nós escolhíamos também quem seria o superintendente da escola dominical. E aí o que acontecia no final do ano? Ou no início de um novo ano? Nós dávamos o quê? Posse a essa diretoria. Ou seja, sobre aquelas pessoas estava a autoridade, a confiança do conselho do pastor da igreja e também nós sabíamos a área em que aquelas pessoas tinham o seu grau de responsabilidade. Precisa ser assim, porque aquilo confere autoridade. Povo, esse aqui é o nosso líder. Esse aqui é o que vai conduzir a nação à conquista de Canaã. E aí o texto prossegue nos dizendo, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Veja comigo, preste atenção. Esse homem chamado Josué, ele entraria numa terra, na terra prometida, e ele conquistaria aquela região, perfeito? Mas a Bíblia nos fala, em Mateus 28, 20, da grande comissão, o texto nos fala, eis que estou ou que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que ele está dizendo aqui? Que assim como no Antigo Testamento ele foi com Moisés e ele foi também com Josué, no Novo Testamento nós vemos que há uma promessa da parte de Deus que ele seria conosco por todos os dias até a consumação do século. E se ele está com você, se ele está comigo, nós podemos prosseguir na confiança de que não seremos destruídos, que não seremos paralisados e que a obra de Deus, ela há de continuar com muita força e com muita pujança. Por isso, na noite de hoje, meus irmãos, o que eu gostaria de estimulá-los como líderes, como irmãos e irmãs também, porque temos muitas irmãs aqui, que nós pudéssemos pensar e refletir sobre o nosso papel de preparar nova liderança, de conduzir pessoas, de identificá-las, de animá-las, de encorajá-las. Quando nós olhamos
para as páginas do Novo Testamento, nós encontramos um personagem que era um personagem tremendamente... Ficou melhor assim, viu? Nós vemos um personagem que era profundamente encorajador. Que personagem era esse? Quem que você lembra? Barnabé. Barnabé era um encorajador. Era alguém que não desistiu de João Marcos. Era alguém que trabalhava contemplando longe, que via longe. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, antes de olhar o lado negativo de uma pessoa, ele primeiramente via as suas qualidades e as suas potencialidades. Por isso, na noite de hoje, ao término dessa mensagem, eu queria estimular a você a olhar com muita esperança para o futuro da nossa sociedade ou das nossas sociedades. Vamos continuar trabalhando, mas não percamos de vista que nós não viveremos ad eterno, que nós não somos absolutos e que existem pessoas que ainda estão trabalhando, caminhando, talvez engatinhando, mas que nós precisaremos animá-las, encorajá-las, para que a obra de Deus possa prosseguir de forma pujante e bela, porque Deus tem concedido à igreja homens e mulheres vocacionados. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, rica e copiosamente, em o nome santo de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Amém, igreja?